Pessoal, Rafinha falou e falou, e olha o que tá acontecendo aí. Olha que seleção ridícula. Mas nesse vídeo eu queria falar sobre o nível de jogadores que o nosso técnico convoca, porque quem convoca é o técnico. Quem convoca é o técnico. Por exemplo, ele tem o Alan Patrick para convocar. Não convoca. Convoca Joelinton, André, João Gomes. Essas são as opções que ele tem para o meio campo. Põe quatro atacantes. Convoca o Matheus Cunha para ser o centroavante. Convoca o Matheus Cunha para ser o nosso centroavante. Sabe? Então, assim, enquanto ficar com esses jogadores da Premier League na seleção, nós não vamos a lugar nenhum. Esses caras não têm pressão. Joelinton, André, Matheus Cunha, João Pedro, João Gomes. Olha quanto cara eu falei aí. Olha quanto cara eu falei. Esses caras jogam em times pequenos do campeonato inglês. Não tem pressão nenhuma. E eles sentem o peso da camisa da seleção. Até quando? Por exemplo, até quando jogadores como Savinho vão ficar recebendo oportunidade na seleção? Até quando jogadores como Savinho vão ficar recebendo oportunidade atrás de oportunidade na seleção e não fazendo nada? Bruno Guimarães, que hoje não jogou, mas nunca joga nada na seleção. Como é que o Bruno Henrique, do Flamengo, nunca teve uma chance? O Bruno Henrique é melhor que o Savinho. Mesmo ele não sendo inteligente, porque ele não é um jogador inteligente, o Bruno Henrique. Mas ele cabeceia bem, ele finaliza bem e corre, e é rápido. Então, ele tem futebol para jogar na seleção. Por que ele nunca recebeu uma chance? Por que o Por que André é convocado, João Gomes é convocado? Como é que jogadores aqui do Brasil não são convocados? Jogadores como Alan Patrick, jogadores como Bruno Henrique, jogadores como, por exemplo, Zé Rafael no auge do Palmeiras, na época que ele estava muito bem no Palmeiras, como é que ele nunca foi convocado? Rafael Veiga, a mesma coisa. Como é que nunca recebeu uma chance? Sabe? Então assim, gente, é muito, é muito ruim, é muito ruim. Eu prefiro ter o Daverson na seleção do que ter o Matheus Cunha, do que ter o João Pedro. Não dá, não dá, gente. São jogadores horrorosos e quem convoca é o técnico. O cara convoca esses jogadores e acha que vai dar certo. O time joga mal o tempo inteiro, todos os jogos, o time joga mal com esse com essa mesma turma de jogadores. E o técnico acha que vai dar certo. E o melhor do mundo? Me falem do melhor do mundo. Olha o nível do nosso futebol. Olha o nível do futebol mundial hoje. Olha o nível do futebol mundial. Vinícius Júnior, um jogador nota 7 no máximo, porque ele é nota 7. O que ele faz? Ele corre,
Ele corre, né? Só tem velocidade. Não tem recurso técnico. Não tem. Não tem. Isso não tem discussão nenhuma. Ele não tem recurso técnico nenhum. Não, a gente não pode querer discutir isso daí. Ele não tem recurso técnico. Não tem. Porque ele só corre. O lance dele é botar a bola na frente e ver se ganha do adversário na corrida. Não tem habilidade, não tem recurso técnico, finaliza mal, cruza mal. E esse cara foi o melhor do mundo. Gente, o que eu tô falando aqui são fatos. São fatos. O futebol piorou demais. Tanto que o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo. Ele não sabe chutar no gol, gente. Não sabe chutar no gol. É só ver os jogos do Real Madrid. É só ver os jogos. Quantas finalizações ele erra pra acertar uma? É só ver os jogos, gente. Cara, o Vinícius Júnior não é craque. Não é craque. Esquece. Ficar dependendo desse cara para resolver um jogo, a gente tá perdido. O pessoal ama ele, né? A torcida ama o cara. Parece que, nossa, o que o cara fez na seleção? O que o cara fez pelo futebol? O que ele fez? Fala pra mim aí. O que o cara fez? Nada. Zero. Zero. Ele tem que agradecer todo dia o Carlo Ancelotti. Antes do Carlo Ancelotti chegar no Real Madrid, ele era o quarto reserva. Ele não entrava. Aí todo mundo vai falar, nossa, mas ele decidiu 2 Champions League. É, tem que agradecer o Rodrigo também. Porque ele só tem 2 Champions League graças ao Rodrigo, que decidiu nos outros jogos. Joelinton, o cara joga no Newcastle. O cara joga num time pequeno da Inglaterra. O que tá fazendo lá? Qual é a tática da seleção? Qual é o padrão de jogo? Se eu soubesse que ia ficar assim, eu tinha ficado com o Tite. Eu tinha ficado com o Tite como técnico. Se eu sou a CBF, eu tinha ficado com o Tite de técnico. Porque pelo menos um time tinha um padrão, pelo menos não perdia nas eliminatórias. Na passagem inteira do Tite, o Brasil não perdeu um jogo de eliminatórias. Pode pesquisar aí. Ou não perdeu nenhum, ou perdeu um ou dois no máximo. Mas pode pesquisar aí. Eu tenho quase certeza que ele não perdeu nenhum. Ganhou uma Copa América. Ganhou. Eu vou explicar uma coisa para vocês verem que o problema do Brasil é o técnico. Eu vou explicar uma coisa para vocês. O Brasil, a última vez que a gente ganhou da Argentina, foi em dois. Ó, tomou mais um gol. Tomou mais um gol, 4-1. A última vez que o Brasil ganhou da Argentina, estávamos sem o Neymar, com o Gabriel Jesus de ponta esquerda. Quem era o técnico? Tite. Fomos campeões da Copa América. Sabe? Pelo menos tinha um trabalho, tinha um padrão, tinha uma linha de trabalho, tinha um padrão de jogo, tinha organização. A gente sabia como a seleção jogava. Agora a gente não sabe. É um deserto de ideias. O Brasil é um deserto de ideias. Estamos tomando uma goleada humilhante para o nosso maior rival. E aí, Rafinha? Quem tá tomando porrada agora? Eu não sou contra ele falar aquilo que ele falou. Não sou contra mesmo. Não sou contra. Desde que o cara se garanta. O Romário pode falar aquelas coisas.
O Romário pode falar, porque ele se garantia, ele sempre se garantiu. Pega a carreira inteira do Romário, ele sempre se garantiu. Ele falou: joga em mim que eu vou resolver. O Romário podia falar isso. Antes de uma Copa do Mundo, em 94, ele falou: se perder, a culpa é minha. Eu vou ganhar essa Copa. Se perder, pode jogar a culpa em mim. Ele foi lá e fez o quê? Ganhou, levou o Brasil ao título. Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa. No Atlético Mineiro, eu tava vendo um corte de um podcast de um companheiro dele da época do Atlético Mineiro. Ronaldinho Gaúcho chegou mal no treino, né? Tinha bebido no dia anterior, chegou mal no treino. Aí, o presidente do Atlético, na época, e o Cuca, que era o técnico do Atlético Mineiro, queriam mandar ele embora. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Aí os jogadores se reuniram, foram até a casa dele e pediram para ele voltar. Ele voltou e resultado disso, resumo da história, voltou, no dia seguinte tinha jogo do Atlético e ele decidiu o jogo para o Atlético. Fazia merda, fazia. Bebia, fazia muita festa, fazia tudo isso. Mas chegava na hora do jogo, se garantia. Tinha personalidade de falar: joga em mim que eu vou resolver. E resolvia. Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo. Esses jogadores não têm capacidade técnica nem personalidade para falar um negócio desse. Então, não fale. Não fale. E o técnico é bizonho. O técnico é bizonho, gente. O Dorival, ele é aquele cara nota 6, que sempre vai ser nota 6. Ele dá certo em clubes, por quê? Porque ele consegue fazer um arroz com feijão ali, consegue fazer o simples, né? Consegue, pro nível do futebol brasileiro, ele consegue fazer o simples e consegue fazer um bom trabalho. Quando precisa de algo a mais por parte do treinador, ele não consegue. Então por que foram colocar um cara desse lá? Por que foram colocar? Olha o resultado aí. Espero que ele seja demitido hoje. Traz o Tite de volta, pelo amor de Deus. Volta, Tite. Eu me arrependo muito de ter criticado o Tite até a Copa. Não, na época da Copa, né? Na época da Copa. Eu me arrependo muito. Peço perdão. Desculpa, Tite, por ter te criticado. Porque é uma vergonha o que esses caras estão fazendo. É uma vergonha. O Tite, sem o Neymar, ganhou da Argentina e foi campeão da Copa América sem o Neymar. Sem o Neymar. Ganhou de 2-0 da Argentina, com o Gabriel Jesus de ponta esquerda. Quem convoca é o técnico. E o Dorival não sabe convocar, não sabe escalar o time, não sabe montar esquema tático. Não sabe. Não é técnico para a seleção. No Santos, no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo, ele pode dar certo. Porque ele é técnico de clube. Ele é aquele cara que, pro nível do futebol brasileiro e pro nível dos clubes brasileiros, ele dá certo. Ele dá certo. Agora, a seleção é uma outra coisa. Seleção pega. Ele enfrenta técnicos muito mais qualificados do que ele. E isso fica nítido a cada jogo. Isso fica nítido a cada jogo, gente. Então, assim, com ele a gente não vai passar da fase de grupos da Copa. Acho que a CBF não quer isso, né? Acho que a CBF não quer isso aí. Mas com ele eu garanto para vocês, a gente não passa da fase de grupos da Copa do Mundo. Então, chama o Tite de volta, corrige o erro
e vamos para a Copa do Mundo de 2026. Se vai chegar na final, se não vai, aí é outra história. Mas corrija o erro. O Brasil vai classificar porque classifica 7. Então é impossível o Brasil não classificar. É impossível. Seria a maior vergonha da história se o Brasil não classificasse. Chamem o Tite de volta. Corrijam o erro que vocês cometeram. E vamos para a Copa do Mundo. Vamos rumo à Copa do Mundo. Porque se estava ruim com o Tite, pior sem ele. E nenhum treinador, porque os caras não vão ter a coragem de trazer um técnico estrangeiro agora, né? De tão incompetentes que eles são, os caras não vão ter a coragem de trazer um técnico estrangeiro. Então, já que não vai trazer um técnico estrangeiro, que seria o ideal, né? Porque não dá. O nível dos técnicos brasileiros é horroroso. Traz o Tite. Traz o menos pior. Traz o Tite de volta. É isso, gente. É isso. É uma vergonha, uma chacota e um deboche com o torcedor, com quem gosta da seleção. É um deboche. O Dorival, ele é tão derrotado, ele é um técnico tão derrotado. Você olha para ele no banco, o cara tá perdido, não sabe o que fazer. O cara não sabe o que fazer. Outra coisa, tiraram ele da roda na Copa América, na disputa de pênaltis. Isso aí, para um técnico de seleção, isso aí é inaceitável. Mostra que o cara não tem personalidade. Ele tentou entrar na roda, na disputa de pênaltis da Copa América, o cara tentou entrar na roda dos jogadores e os jogadores não deixaram ele entrar. Não deixaram o técnico falar. Vocês querem o quê? Vocês querem um técnico desse na Copa do Mundo? Não dá, é técnico nota 5, 6. É técnico nota 5, 6. E um técnico nota 5, 6, 5 ou 6, serve para clubes brasileiros. Porque o nível do futebol brasileiro é ruim. Fica sempre na média. E o Dorival é um técnico médio. Então ele sabe trabalhar em times brasileiros. Agora a seleção que precisa de um algo a mais, o cara não sabe. Então assim, vai esperar mais o quê? Vai esperar mais o quê? Tá na cara que o problema é o técnico e tá na cara que tem que mudar. É isso que eu tenho para falar para vocês. Tá? Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deixa seu like no vídeo e seu comentário. Tá? Um abraço.